Muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte. Já já, notícias de Flamengo e Fluminense, depois da vitória do Flamengo no primeiro Fla-Flu da final do Carioca, né? No meio da semana, os dois já vão estrear na Conmebol Libertadores, fora de casa inclusive, mas eu começo falando de Botafogo, que largou na frente na decisão da Taça Rio. O carinho dos companheiros no banco de reservas teve um sabor especial para o Gustavo Sauer. O camisa 10 fez o gol da vitória do Botafogo contra o Audax já nos acréscimos da partida. O jogador tem qualidade e todos nós sabemos que a tem. Quando ele veio da Liga Portuguesa, era dos jogadores com mais assistências e mais golos nesse campeonato. O atacante chegou ao Botafogo no ano passado, um pedido do técnico Luiz Castro. Enfrentou lesões e ficou no banco de reservas. Não me surpreende a qualidade que ele tem e que ele mostra. Agora, as lesões têm incomodado a sua progressão. Esperamos que ele encontre a estabilidade dele e a paz dele e que possa lutar por um lugar dentro da equipe. Logo no começo do jogo, de Plácido dentro da área, chutou forte no canto esquerdo do goleiro Leandro. O Audax puxou o contra-ataque em velocidade e Emerson Russo, num chute rasteiro, abriu o placar. A melhor chance do Botafogo foi nesse chute de Marçal. No intervalo, o técnico Luiz Castro colocou Gustavo Sauer no lugar de Raí. O Audax seguiu melhor no jogo. Até que Tiquinho Soares recebeu dentro da área e empatou a partida. Bingo! Tiquinho! Depois do primeiro gol, o Botafogo passou a pressionar em busca da virada. Gabriel Pires cobrou a falta. Gustavo Sauer dominou, fez o drible, entrou na área e chutou no canto. 2-1. Botafogo! Gustavo Sauer, pai da criança! No próximo domingo, o Botafogo enfrenta o Audax pelo segundo jogo da final aqui em Volta Redonda. O time precisa de um empate para conquistar a Taça Rio e garantir a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Antes disso, na quinta-feira, a equipe vai até o Chile encarar o Magallanes na estreia da Copa Sul-Americana. E uma equipa que está em pré-época como a nossa e todas as outras e que vai entrar no estadual com toda esta carga que já temos em cima de 14 jogos, com a dimensão mental totalmente pressionada, arrasada. E vamos ir fortes, estamos fortes. A prova que estamos fortes é a forma como nós reagimos a um sofrível primeira parte. Construímos oportunidades, chegámos à vitória num contexto muito difícil, mas chegámos lá. A CBF divulgou a tabela detalhada das 10 primeiras rodadas do Brasileirão. O Vasco vai estrear sábado, dia 15 de abril, contra o Atlético Mineiro fora de casa, às 9 da noite. Aponta o celular aí para o QR Code que está na tela para conferir a tabela lá no ge.globo. Te mostrar o Frederico. Ontem foi o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo e ele faz parte de uma família de tricolores que se dedica a lutar por inclusão. Uma criança agitada, carinhosa, às vezes um pouquinho preguiçosa. Vai dormir? Mas também inquieta. O Fred seria o típico garoto de 6 anos, não fosse um detalhe. Ele é uma criança atípica. Neuroatípica, uma criança autista, o que significa que o desenvolvimento neurológico dele tem um ritmo diferente. Além disso, o Fred tem hipersensibilidade auditiva. Se tiver um barulho muito forte, ele bota a mão assim no ouvido e dá um incômodo, às vezes pode ter até dor. A gente não sente isso, mas pode até ter dor. O autismo é só mais uma entre tantas características que fazem o Fred ser o Fred. Outra delas vocês já devem ter percebido. Ele é de uma família fanática pelo Fluminense. O próprio nome, Frederico, é uma homenagem ao ídolo tricolor, que a pedido do Globo Esporte mandou um recado pro Xará. Você quer ver? Quero ver. É Brasil? Tá bom. Dá play. Não acredito, Fred! Fala, Fredão, meu xará, saudações tricolores. Eu fiquei sabendo aqui que você seus pais colocaram seu nome em homenagem a mim, é isso mesmo?
Se for, um beijo não só para você, mas para os seus pais também. Que Deus abençoe vocês. É o Fred, filho. Ai, que lindo, gente. Não tinha como o Fred não herdar a paixão da mãe pelo Fluminense. Ele vai nos jogos desde a barriga. Ele adora, canta junto, torce, pula. Só que o que era pra ser diversão virou também sofrimento. E ele começou a ter muita resistência cognitiva de entrar no Maracanã por conta do barulho, por conta dos estímulos. Num desses dias, o Fred ficou tão incomodado que pediu pra ir embora antes dos 15 minutos do primeiro tempo. E calhou da mesma semana eu tô assistindo o jogo do Corinthians e tá lá a faixa do Autistas Alvinegros. E foi aí que eu tive essa ideia. Eu falei, não, da mesma forma que eu tenho essa dificuldade de ir nos jogos, outras pessoas também têm. Assim surgiu a Autistas Flu, que existe desde outubro e hoje reúne cerca de 30 famílias. O principal objetivo do movimento é garantir um espaço seguro no Maracanã para que pessoas autistas possam assistir aos jogos, como as salas sensoriais que existem em estádios como o do Corinthians e de vários times da Inglaterra, por exemplo. A Monique já se reuniu com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e com políticos do Rio de Janeiro para debater o assunto, mas o projeto ainda não saiu do papel. Enquanto isso, para não privar o filho de uma paixão, ela tem escolhido jogos menos movimentados e ficado em áreas mais vazias da arquibancada, a não ser em ocasiões especiais. Com um abafador nos ouvidos, o Fred entrou em campo com os jogadores do Fluminense antes do primeiro jogo da final do Carioca nesse sábado. Você vê assim, ele fica com os olhos brilhando, ele se sente parte daquilo. Eu acho isso muito importante, porque o lugar de autista é todo lugar. E o que eu mais quero é que a torcida do Fluminense abrace essa causa. Não tem como não abraçar, porque o Fred vai te conquistar. Estreia da temporada da PFL, a Liga Profissional dos Lutadores. O Thiago Marreta enfrentou o australiano Robert Wilkinson, atual campeão dos meio-pesados, e foi derrotado por decisão unânime dos juízes. Foi a primeira luta do Marreta na PFL, uma estreia para esquecer. A seguir, a preparação do Fluminense para a estreia na Conmebol Libertadores, que você vai ver ao vivo aqui na Globo na quarta-feira. E também a vitória do Flamengo no primeiro jogo da final do Carioca. A gente quer ser o melhor do mundo. Vira notícia, porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros. A gente tá em sintonia diferente. É como se eu fosse água e ela fosse óleo. Tô maluco por essa mulher. O problema é que a gente é diferente em tudo. Como é que vai ser? Se a gente quiser dar um jeito, a gente consegue. Você tem a vida inteira pra namorar. Eu te amo. Eu te odeio ao contrário. A Globo tá na sua vida todo dia. E todo dia promove a diversidade e a inclusão dentro e fora das telas, na contratação e desenvolvimento de talentos em todas as áreas e com conteúdos relevantes na programação. Essas são algumas ações para melhorar o mundo e o nosso mundo. Globo, fazer diferença é todo dia. Boa tarde para você que está no Rio, um excelente começo de semana. Daqui a pouquinho tem o Jornal Hoje, você sabe, com os assuntos que mexem com a sua vida. A gente vai falar de contrabando, de pirataria, porque a indústria, o comércio, os governos têm tido muitas perdas com isso. 345 bilhões de reais de perdas por conta da pirataria e do contrabando. O que dá para fazer com toda essa fortuna? Um dinheiro que poderia ser investido em muitas questões importantes na área social do Brasil. Tá bom? Não perca no Jornal Hoje. Um abraço e até já.
Faltam 108 dias para a Copa do Mundo Feminina, que vai ser jogada na Austrália e na Nova Zelândia. Pela primeira vez no Mundial, nossa seleção vai jogar sem as 5 estrelas no peito. Trava na pose. Dá um close. Em primeira mão, o amarelo e o azul que vão vestir o Brasil na Copa do Mundo. Delas. 1958, 62, 70, 94, 2002. Essas estrelas já estão na constelação do futebol. Mas agora, o céu do Brasil tá limpinho. E tem um motivo. Antes da Copa da França, em 2019, o uniforme das mulheres copiava o da seleção masculina. Agora, para a Copa da Austrália e da Nova Zelândia, além do design exclusivo, pela primeira vez elas vão usar uma camisa sem as estrelas acima do escudo que simbolizam as conquistas dos homens. É que chegou a hora de desenhar o próprio caminho. Isso foi um pedido nosso, né, de não carregar as estrelas que foram conquistadas pelo masculino. A gente quer construir a nossa própria história. Até hoje foram 8 edições do Mundial Feminino. O Brasil participou de todas. Foi vice-campeão em 2007. E as estrelas dos títulos da seleção masculina sempre lá. Agora, pela primeira vez em uma Copa do Mundo feminina, elas saem de cena. Mas as cores não mudam. O uniforme 2 é azul. O 1, como sempre, é a camisa amarelinha, com detalhe verde na gola e nas mangas. A flora amazônica está presente, com detalhe de folhas e a frase Mãe Natureza. Pega essa camisa na mão e fala, nossa, foi feita pra gente, né? Ficou maravilhosa. A Copa começa no dia 20 de julho e terá pela primeira vez 32 seleções. Antes eram 24. O Brasil está no grupo F, ao lado de França, Jamaica e Panamá. Melhor do planeta por 6 vezes, Marta é quem mais fez gols em Copas do Mundo, contando homens e mulheres, 17. A camisa 10 foi cortada por lesão dos jogos que a seleção vai fazer nesse começo de abril contra a Inglaterra e a Alemanha, mas se prepara para chegar ao 6º Mundial da carreira aos 37 anos. E até as companheiras estão em dúvida. Será a última Copa dela? Não queria me despedir da Marta, eu espero que ela não pare depois dessa Copa do Mundo. Que a gente possa trazer para o Brasil aí esse título e, como eu falei, coroar não só a carreira dela, mas também a nossa também. Roupa para a ocasião, o Brasil já tem. Rafaela Silva está de volta ao topo do ranking mundial de judô. A brasileira voltou a ser a número 1 na categoria até 57 quilos, depois do ouro conquistado sexta contra a canadense Krista Deguchi, no Grand Slam de Antalya, na Turquia. Grand Slam que também teve o ouro da Kathleen Quadros na categoria até 63 quilos, no sábado contra a israelense Inbal Shemesh. Além dos 2 ouros, o Brasil terminou a competição com outras 2 medalhas. Bronze para Jéssica Lima e para William Lima. São José e Campinas pelas quartas de final da Superliga. O jogo estava tão disputado e intenso que a rede arrebentou durante a partida. E o Felipe Roque do Campinas foi o salvador. Foi lá, fez o nó direitinho, usou até um estilete. Habilidoso ele. E ele matou no peito, hein? Tá doido, o homem tem muita habilidade. Eu tô impressionado. Deixou a rede remendada e consertada, prontinha pro jogo seguir. Felipe Roque, meus parabéns, meu camarada. O Roque teve tanto trabalho para consertar a rede e quem se deu bem foi o São José. 3-1 de virada e 1-0 na melhor de 3 das quartas de final. Tá vendo o esparadrapo ali no pé da Duda? Ela precisou de um curativo na final da segunda etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em Itapema, Santa Catarina. O pé estava incomodando, mas a mão estava ótima. Vitória da Duda e da Ana Patrícia na final contra Carol Solberg e Bárbara Seixas. Quem também conquistou a etapa foi a dupla George e André Stein, em cima de Arthur e Adrielson. O Fluminense perdeu o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, agora vira a chave para Comebol Libertadores. O time viaja mais tarde
para o Peru, onde enfrenta o Sporting Cristal na quarta-feira. Quem sabe tudo de Fluminense é Sofia Miranda, que já está aqui no telão. Tudo bem, Sofia? Fala, Escobar, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Depois dessa derrota para o Flamengo, o foco do Fluminense agora é total na estreia da Conmebol Libertadores. Hoje, mais cedo, o time treinou no Centro de Treinamento Carlos Castilho, atividade fechada para a imprensa, e mais tarde os jogadores vão se reapresentar por lá, porque tem viagem marcada para Lima, capital do Peru, onde quarta-feira o Fluminense vai enfrentar o Sporting Cristal, primeira rodada da fase de grupos da tão sonhada Libertadores. Lembrando que o Flu está no grupo D e tem desfalque na delegação. O volante Martinelli sentiu dores muito fortes na coxa direita e vai ficar no Rio fazendo o tratamento. Sobre essa final contra o Flamengo do Carioca, o Flu deixa para pensar depois da Libertadores. E olha, o técnico Fernando Diniz vai ter que pensar muito direitinho, porque tem um ex-tricolor que deu muito trabalho pro Flu. Você vê agora na reportagem do Edson Viana. Não custou barato, cerca de 39 milhões de reais para o Flamengo ficar em definitivo com Ayrton Lucas no final do ano passado. Mas o investimento vale a pena quando um jogador faz tanta diferença como ele no Fla-Flu. Depois de uma bela troca de passes, fez o primeiro. Ano passado, o lateral esquerdo marcou 2 gols em 41 jogos pelo Flamengo. Agora chegou ao mesmo número, só que em 14. No segundo, atravessou a defesa tricolor e deu a assistência para o Pedro aproximar o Flamengo ainda mais um pouco do título carioca. Temporada passada eu não fiz a pré-temporada, né? Fui com a equipe, acabei chegando machucado, procurei evoluir taticamente, então fico feliz pelo esse momento que eu tô vivendo. Também estava num momento tenso do jogo, ele sofreu essa falta do Samuel Xavier. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães deu vermelho direto. O técnico Fernando Diniz discutiu com o árbitro e também foi expulso. Surpreendente para os rubro-negros foi ver o Gabigol começando no banco. Ele só entrou em campo aos 19 do segundo tempo. É sempre estranho ficar no banco, mas como eu falei ali, no penúltimo treino eu conversei com o Vitor e falamos sobre algumas coisas, uma conversa muito clara, onde eu falei para ele que eu queria voltar à minha posição natural, que é centroavante, e aí eu disputo com o Pedro, ele apitou pelo Pedro. A conversa com o Gabi, tudo bem entre nós, a conversa honesta, frontal, e a contar com ele já para o próximo jogo. A vantagem para o segundo jogo das finais do Carioca é boa, mas a semana não vai ser nada confortável para o Flamengo. A caminhada em busca do tetra da Conmebol Libertadores começa na quarta-feira, já na altitude de Quito, a cerca de 2.800 metros contra o Alcas. O Flamengo já viaja hoje à tarde para o Equador e o técnico Vitor Pereira vai administrando o tempo e as opções que tem para não faltar fôlego numa semana tão importante. Nós não preparamos só os 11 para jogar este jogo, nós preparamos 23, 24 jogadores para termos opções, para fazermos uma viagem de 7 horas e voltarmos a fazer outra viagem de 7 horas. Num calendário destes, para mim, não há outra. Para jogar com intensidade, para pressionar alto, para querer um jogo com dinâmica, tem que ser assim. Não podemos jogar sempre com os mesmos, é impossível. Tapete vermelho pro mestre Léo Batista. Alô, muito boa tarde. Tá ouvindo essa musiquinha aí? Tá passando no Vale a Pena Ver de Novo. Quem não é tão novinho, acompanhou a novela Rei do Gado há 27 anos. Foi um sucesso estrondoso. O personagem principal era o Bruno Mezenga. E não é que o nome está em alta de novo? Eu vou até botar o chapéu. Porque, pelo menos nesta semana, o Bruno Mezenga é o rei de São Paulo. Água Santa e Palmeiras. Primeiro jogo da final do Paulistão em Barueri. Teve torcida do Palmeiras chegando ao estádio, imagine, de trator. E o rapaz ali, hein, no maior estilo Rei do Gado. Mal sabiam eles o que ia acontecer. No fim do primeiro tempo, o Água Santa teve tudo para fazer o gol.
Mas o Lucas Tocantins não serviu o Bruno Mezenga, artilheiro do Água Santa, que estava sozinho. Aí veio o escanteio do Luan Dias e... Fechada na grande área, o desvio! Era só o início da tarde magnífica do Bruno Mezenga. No segundo tempo, o Abel Ferreira botou o Hendrick para tentar uma reação. E aos 7, veio o gol. Primeiro gol do garoto de 16 anos em 2023. Bom, o pessoal vinha cobrando, né? Já que ele atualmente é a grande joia do futebol brasileiro, hein? Você sabe quem já foi uma joia do futebol brasileiro? Bruno Mezenga. Ele surgiu em 2005 no Flamengo. Estreou com só 16 anos. E agora, aos 34, depois de rodar pelo mundo, foi parar no Água Santa. O que não mudou nunca foi o nome. Bruno Mezenga, apelido de infância. Tinham 4 Brunos na época na equipe, né? Foi na época do Rei do Gado. Eu adoro uma novela, assistia muito Rei do Gado. Entendeu? Eu comecei a chamar de Bruno Mezenga, Bruno Mezenga, Bruno Mezenga, que se pegou. Bem, voltando ao jogo, aos 46 minutos o Palmeiras errou na saída de bola e o Mezenga recebeu sozinho na frente do Everton. De novo, Bruno Mezenga. Água Santa 2, Palmeiras 1, com 2 do Bruno Mezenga. Vice-artilheiro do Paulista e candidato a herói de um até então improvável título do Água Santa de Diadema. Será que o Bruno Mezenga, jogador, sabe quem fazia o Bruno Mezenga no Rei do Gado? Que era uma briga, né, entre as famílias, né, o Bruno Mezenga e o Bruno Berginazzi, né, que é o Antônio Fagundes, que fazia a novela. Sabe tudo, hein? Na próxima semana saberemos se o Bruno Mezenga vai ou não ser o novo rei de São Paulo. Que coisa maravilhosa. Rei do Gado imperdível, tá, gente? Como o seu Léo falou, tá passando no Vale a Pena ver de novo, 5h20 da tarde, logo depois da sessão da tarde. Uma ótima semana pra gente. Vamos com tudo. Boa tarde!